Olá! Talvez este seja um contexto um pouco incomum para este canal, porque geralmente deixo tudo de lado e me concentro no máximo de profissionalismo possível. Mas acredito que esses momentos também são necessários, porque poucas pessoas imaginam o que significa trabalhar atrás das linhas de combate, vamos chamar assim. Reportar sobre qualquer tipo de conflito, especialmente quando estamos falando de um conflito bélico, necessariamente tem um preço. E geralmente somos nós que pagamos esse preço. Hoje viemos falar de uma notícia de última hora que eu adoraria que o maior número possível de pessoas visse. Porque neste exato momento a frente ucraniana, e aqui vamos combinar, como eu sempre digo, jornalismo combativo, sim, mas também com um rosto humano, porque isso realmente tem tudo a ver. Não é uma informação fria e insensível que vocês simplesmente veem e, bom, deixam em algum lugar da sua consciência até a próxima informação que receberem. Ou talvez para esquecê-la ali para sempre. O fato é que o que está acontecendo agora na linha de frente tem um custo altíssimo. Não só de vidas humanas em termos de soldados, mas também para muitas pessoas como eu. O custo pessoal, psicológico e emocional. Eu gostaria muito que o máximo de pessoas assistisse a este vídeo. Não tanto para conhecer a situação na Ucrânia, que agora está absolutamente crítica para o exército ucraniano, mas para perceber uma única coisa que é o que me faz chorar. Dia sim, dia também, e isso é o que fica por trás das câmeras e que vocês nunca veem. Cada vez que estou preparando, bom, muitas vezes estou preparando um relatório, ou analisando a situação, ou conversando com militares. Eu tenho na minha cabeça uma única coisa que é a chave de tudo isso: que o fim é absolutamente inevitável e que a única coisa que vai mudar pelo caminho é a quantidade de pessoas sofrendo, tanto entre civis quanto entre militares, envolvidas em tudo isso, tanto do lado da Rússia quanto da Ucrânia, que ninguém se engane. Eu entendo que para uma população ocidental, esse conflito pareça extremamente distante. E eu entendo que a mídia ocidental não faz nada além de repetir que a Rússia não devia ter se envolvido. Mas mesmo antes disso, já havia pessoas aqui sob bombardeios. A questão é que agora a situação da Ucrânia é absolutamente crítica. Porque não se enganem, aqui não estamos apenas para ouvir minhas lágrimas. E o quanto estou cansada de deixar o lado emocional atrás das câmeras. Focando nos avanços, como se esses avanços não significassem perdas de ambos os lados. Perdas constantes e que realmente trazem enormes benefícios para os de sempre. E são pagos, por um lado, com o sangue dos militares, tanto russos quanto ucranianos. Mas, por outro lado, são pagos principalmente com os impostos dos ocidentais, que alguns já nem sequer acreditam mais nessa farsa. Simplesmente não lhes resta outra opção a não ser continuar contribuindo, porque suas elites decidiram que uma guerra é uma boa oportunidade para enriquecer às custas do sofrimento alheio. Esta não é a única, claro, e aqui já falamos de muitas outras. Neste momento, as forças armadas da Ucrânia estão explodindo a represa de Belgorod, uma das maiores da região, na verdade. Bem, aí está o segundo. Diga. Basicamente, para inundar as posições da Federação Russa na área de Balkansk. E não falo isso como um pedido para salvar soldados russos. Já não espero, a essa altura do campeonato, nenhum tipo de compaixão. Sim, digo isso porque mostra que a situação é realmente crítica. É assim em Balchansk, onde recentemente os soldados russos avançaram até o sul da cidade, chegando à fábrica de extração de óleo. E há imagens que confirmam esse avanço absolutamente brutal e que colocam o futuro da cidade em questão. De forma definitiva, nas mãos da Federação Russa, sabemos qual vai ser o final. Mas a isso, devemos acrescentar também o que está acontecendo agora mesmo em Zaporozhye, onde a Federação Russa se apoderou de 3 localidades-chave ao mesmo tempo. E vocês estão vendo isso. Neste mapa, esses retângulos que vão ao redor dos nomes das localidades em questão estão perfeitamente alinhados, porque isso aproxima as forças armadas da Federação Russa da retaguarda
de outra localidade-chave nesta área, na região de Zaporozhye, que é Gulaipole, porque a Ucrânia estava fortificando o flanco sul e não esperava de forma alguma que a Rússia atacasse pelo noroeste, de onde muito provavelmente acabará se aproximando das forças armadas da Ucrânia. Ou seja, já são duas áreas. Além disso, devemos somar o que comentamos ontem na transmissão. A situação absolutamente crítica das forças armadas da Ucrânia em Pakrovsk e Mirnograd. Tão crítica que até o próprio Vladimir Zelensky reconheceu isso. Não sou eu quem diz. É ele mesmo, claro, meio que a contragosto. Mas já teve que admitir que as tropas russas estão pressionando ali. Segundo a versão da Federação Russa, há 5.500 soldados ucranianos que estão neste momento cercados pelo fogo russo. Contra Pakrovsk, os russos concentraram seu principal grupo de ataque, e se trata de um número considerável de tropas do ocupante. Claro, isso complica a situação em Pakrovsk e nas áreas próximas. Há combates intensos dentro da cidade e em seus acessos. A logística é difícil, mas devemos continuar destruindo o ocupante. Devemos continuar causando o maior número possível de baixas aos russos. Essas declarações do próprio Zelensky são absolutamente fundamentais, no sentido de que já reconhecem que não podem manter a localidade. Nem sequer se fala sobre essa questão, mas sim se evidencia o objetivo final de tudo isso, que é causar à Federação Russa o máximo de dano possível. E, portanto, eliminar o máximo possível das forças inimigas. É a guerra pela guerra. A esses avanços, devemos acrescentar ainda os recentes progressos que ocorreram em Kupiansk, onde as forças armadas da Ucrânia, em sua maioria, já estão recuando. O que acontece é que eles precisam fazer isso cruzando o rio Oskol, e ainda por cima, tendo que transportar o equipamento militar junto com eles. Será que esse recuo vai se tornar um verdadeiro pesadelo e provavelmente se traduzir em quase tantas perdas quanto na situação de Pakrovsk, como se fosse Pakrovsk ou Mirnograd, onde a maior parte das forças armadas da Ucrânia ainda é obrigada, porque essas são as ordens do regime de Kiev, a permanecer na localidade em questão. A situação, de fato, em Pakrovsk e Mirnograd está à beira do colapso. Já enviaram para lá as unidades de elite, parte delas, e a maioria foi retirada para Grigorovka, que é uma localidade próxima. Mas a outra parte, as forças de elite do Diretório Principal de Inteligência, para tentar realizar algumas ações de reconhecimento e sabotagem, mesmo que seja para frear a ofensiva da Federação da Rússia. Aqui voltamos a essas imagens absolutamente terríveis. Se agora ela é obrigada a ir liberando água, a represa, sob ataques constantes das forças armadas da Ucrânia, provavelmente continuará recebendo esses ataques. Duvido muito que ela vá aguentar sem liberar quantidades cada vez maiores de água, o que vai inundar a região, o que certamente resultará em uma catástrofe, pelo menos ambiental. Isso não importa para ninguém e, repito, nem se trata da população russa que pode sofrer com isso. Os soldados russos que vão ser obrigados a mudar de posição porque as deles vão ser inundadas, não é? Afinal de contas, estamos falando de uma guerra. É algo lógico, pois a Ucrânia também bombardeia alvos civis para tentar conter o avanço da Federação da Rússia. Mas o ponto-chave de tudo isso, e é por isso, bom, me desculpe, hoje eu decidi fazer assim, tão expressiva, coisa que na maioria das vezes eu tento evitar a todo custo. Mas eu acho que é necessário insistir nessa questão. É absolutamente inevitável que um dia eles tenham que assinar a paz. É absolutamente inevitável que não só tenham que assinar a paz, mas também tenham que assinar a rendição. Quanto mais tempo demorarem, mais território vão perder, mais homens vão perder, mais pessoas vão morrer, de modo geral. E bom, talvez não sirva de muita coisa, embora eu ache que sim. Que pouco a pouco vai se conseguindo que pelo menos as pessoas fiquem conscientes dessas coisas e cada vez mais gente esteja informada sobre isso. Que esse é, na verdade, o trabalho ao qual me dedico. Pois que o mundo inteiro saiba, por um lado, que o fim é absolutamente inevitável e, por outro, que se conhece perfeitamente qual vai acabar sendo. Isso não é uma questão da Rússia,
nem do seu desejo de se manter constantemente em um conflito armado. É o desejo das elites ocidentais de enriquecer às custas de qualquer coisa. Poderia ser qualquer doença viral ou outra coisa, como uma guerra. Não estou dizendo que foi, quem quiser entender, que entenda. E o que mais me dói é que, em vez de perceberem isso e protestarem contra esses governos que financiam um conflito armado, em vez de pressionar ambas as partes para que realmente desejem um acordo definitivo e não apenas um simples congelamento das linhas de frente, porque isso não vai resolver absolutamente nada. Que, em vez disso, as pessoas ainda continuem acreditando. Em parte. A propaganda ocidental continua achando que é simplesmente o fato de que a Rússia quer todo o território possível. Para a Rússia e para os russos, isso dói mais do que para qualquer um, eu garanto para vocês. Se alguém acha que isso é algo assim, como se a propaganda do lado russo começasse a funcionar de uma forma absolutamente vil e insensível, está muito enganado. Uma vez que você desembarca em um conflito bélico, uma vez que você vê o sofrimento humano, e nem sequer é questão de ver cadáveres, nem de quantos você vê. Lembro que da primeira vez que voltei daqui, eu me perguntava muito: a que cheirava a guerra? As pessoas, principalmente no Ocidente, claro, muito distantes do que poderia ser uma guerra, do que é uma guerra. Eu queria sentir aquele cheiro de sangue podre, mãos por toda parte, pernas. Sim, bom, isso também. Claro que sim, eu me lembro. O cheiro, por exemplo, de azofestal é algo que nunca se esquece, mas não impressiona. Impressiona muito ver crianças de 15 anos carregando macas com soldados, mas também com civis. Impressiona muito ver casas que antes abrigavam famílias e agora são ruínas. Impressiona muito ver os olhos das crianças. Alguns deles nasceram depois de 2014 em Donetsk e nunca viveram uma situação de paz. Embora a guerra tenha começado em 2022. Curioso, não é? Segundo a versão oficial, quero dizer, impressionam coisas que não têm a ver com isso que normalmente se imagina. Algo como um videogame de morte e destruição. Impressiona. O que mais impressiona nesta guerra e em todas as que existem atualmente? Pois há muitas outras, não só essa. O que impressiona é como os mesmos de sempre conseguem nos levar ao mesmo lugar e ao mesmo ponto, no qual eles ficam com toda a riqueza. E nós ficamos com todo o sofrimento. Agradeço muito a vocês desde já, obrigada. Os comentários sobre eu estar bem, sobre não chorar, ela também vai saber. Que falem que eu tenho que me mostrar profissional às vezes. Eu acho, a gente também tem que se mostrar humana, para que a situação se torne de alguma forma mais real e se afaste dessa mera leitura de mapas, que no fim não faz diferença nem impacta ninguém. Eles seguem manipulando e, por enquanto, se saem bem, porque mesmo que a Rússia vença esse conflito, os bolsos dos mesmos de sempre vão continuar tão cheios quanto de costume. No fundo, bem no fundo, tirando disso a questão geopolítica e ficando apenas com a questão de benefício, vamos chamar assim, a grande maioria da humanidade. Já perdemos há muito tempo. Mas isso não quer dizer que vamos parar de lutar. Talvez tenhamos perdido uma batalha ou várias, mas a guerra é de caráter global. E só pelo simples fato de termos nascido dentro dela. Estaremos aqui pelo tempo que for necessário. Não se preocupem comigo, estou bem. Amanhã nos veremos, e depois de amanhã também. E eu prometo, estarei com o meu melhor ânimo. Porque, repito, a guerra continua. E isso é realmente até que toque o último. Muito obrigada por estar do outro lado. Saibam que o trabalho que vocês fazem estando aí é tão importante quanto o que fazemos nós que estamos aqui. Tentando informar juntos, conseguimos que cada vez mais pessoas despertem, entendam e, portanto, que eles tenham cada vez menos tempo para continuar fazendo o que sempre fizeram, enriquecendo às nossas custas e, de modo geral, às custas do sofrimento alheio
venceremos. Embora pareça que já tenhamos perdido, precisamos continuar mantendo a fé e lutando por um mundo melhor e muito mais justo. Obrigada por estar aqui.